Sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui ao vivo. Algum problema técnico aconteceu porque eu e a doutora Helena tínhamos testado. Doutora Silvani, doutora Adri, tudo bem? Adriana, tudo jóia? Jéssica, seja bem-vinda. Gente, sejam todos bem-vindos. Eu estou aguardando a doutora Helena porque testamos antes os equipamentos, mas infelizmente algo aconteceu que eu não estava tendo o áudio da doutora Helena comigo. Todos me ouvem? Alguém escreve aí, por favor. Tudo bem? Tá tudo certo? O som está bom? O som está bom? Manda um joinha se o som estiver bom, por favor. Joia, ótimo, perfeito. Bem, parece que a doutora Helena agora voltou e vamos conseguir live. Isso acontece, é normal, né? Aguardando a doutora Helena, pronto. Ótimo. Doutora Helena, excelente. Agora a gente se escuta. Ótimo. Problemas técnicos, doutor Fernando, acontece com todo mundo. Mas sem a doutora Helena, essa live não seria mesmo, sem dúvida nenhuma. Obrigada, meu amigo, obrigada. Doutora, como está? Para quem não sabe, a doutora Helena está em Goiânia. Como está aí o clima, doutora? Hoje deu uma esquentadinha por aqui. Hoje eu vim aqui, né? Os meus pais, eles residem em Goiânia e eles precisaram de um suporte, um apoio. Eu vim dar esse suporte, esse apoio, mas já estou retornando para Brasília, né? Eu vim só dar o suporte, o apoio que eles precisaram durante um pequeno período, né? Mas agora também já estou voltando. Aqui, queira ou não, é um pouquinho mais quentinho do que Brasília, fez muito frio esses dias, mas esquentou, já está uma temperatura já mais típica de Goiânia, efetivamente. Então, doutora, já voltando logo para Brasília, e eu deixo em suas mãos, que a senhora sabe conduzir uma live muito bem. Sim. Pelo dispor. Sim. Bom, pessoal, a gente vive um momento muito diferente quando a gente pensa em judiciário. E eu e o doutor Fernando, nós somos professores, já demos aulas na ESA. O professor Fernando é especialista em advocacia extrajudicial, né, em direito notarial, né? E eu sou professora de direito processual civil. Então, nas nossas conversas do intervalo, né, na sala de professores, a gente percebeu que em muitas conversas, o doutor Fernando já tem alguns anos de experiência, né, professor? Já está aí, é jovem, um jovem advogado aí com uns 20 anos de experiência na advocacia, no mínimo. No mínimo. E a gente conversando sobre essas questões relacionadas à nova advocacia 4.0 e tal. E aí, agora, com essa situação de pandemia, a gente veio, né, com resoluções do CNJ que suspenderam os prazos judiciais. Agora, saiu uma resolução do CNJ na segunda-feira determinando o retorno das atividades presenciais nos tribunais. No Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o Pleno se reuniu e decidiu que não vai voltar esse mês de junho, né, apesar de já ter autorização a partir do dia 15. E eu e o doutor Fernando, nós conversando sobre advocacia extrajudicial, advocacia 4.0, né, ele falou, olha, acabou de sair uma resolução determinando os atos notariais eletrônicos, que eu acredito que era algo que a advocacia já estava há muito tempo querendo. Nós temos o processo judicial eletrônico desde 2017, né? Atualmente, são pouquíssimos os processos físicos no Distrito Federal, porque a gente sabe que em outras comarcas, em outros locais, é diferente. E é aí, doutor Fernando, que eu começo. É a primeira pergunta. A gente poderia começar com pergunta do tipo, o que é cartório e o que são esses atos notariais? E já emenda a próxima pergunta para o senhor já responder tudo.
Esses atos notariais eletrônicos, essa edição dessa normativa já é algo que efetivamente estava sendo pleiteado ou ele veio para suprir a situação de pandemia? Vamos lá. Bem, o cartório é um serviço público prestado em caráter privado, mediante delegação do poder público, certo? São outorgas. E os cartórios funcionam, então, sob a administração privada, não é? Os cartórios de notas, eles têm, por obrigação, lavrar os atos jurídicos que a Lei 8.935 prevê. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre ela. Os cartórios, na verdade, eles não são uma criação jurídica, eles não são criação de lei. Eles são uma criação social que depois veio a ter uma relevância tão grande que acabaram por serem regulados por lei, certo? Bem, nós vamos ter nos egípcios, nos fenícios, nós vamos já ter os chamados escribas. Na Bíblia, nós temos a Esdras, né? Eu falo da Bíblia porque é um livro universal. O principal dos escribas era Esdras, inclusive tem um livro dele na própria Bíblia. E o povo hebreu, ele tinha 4 tipos de tabeliães diferentes. Os do povo, os do Estado, os do poder e os do rei. Esses 4 tinham atribuições diferentes. Essa atribuição seria sempre para a narrativa dos poderes públicos, dos atos públicos, também dos privados interpartes, vamos dizer assim. E a gente vai dar um salto muito grande na história, para a gente não ficar muito tempo varrendo. E nós chegamos ao Brasil, onde nós temos o artigo 236 da Constituição Federal, que precisava ser regulamentado. E essa regulamentação saiu pela chamada Lei dos Cartórios, ou Lei do Cartório, que é a 8.935 de 1994. Certo? Essa lei prevê quais são as atribuições. Vamos dar um pulinho, então, e vamos à segunda resposta. A resposta à segunda pergunta. A doutora me pergunta se o provimento 100 do Conselho Nacional de Justiça, se ele é uma consequência da pandemia. Bem, este provimento ele já está sendo gestado, vamos dizer assim, pelo CNJ há 4 anos. Muito mais força a partir de 2017. Havia sempre uma discussão muito grande sobre a questão da segurança jurídica e da possibilidade de como fazer para se aferir a verdadeira vontade manifesta das partes. Era esse o medo que se possuía. Mas a partir da pandemia, ganhou mais força a necessidade. Porque o cartório é uma realidade social que tem extrema relevância para os atos jurídicos da população. Quem está dentro do cartório percebia uma angústia muito grande, porque muitas das pessoas estavam em dificuldades financeiras e, por exemplo, precisavam vender um carro, vender um imóvel. Muitos perderam seus empregos. Então, os cartórios não podiam parar. Os cartórios não podiam parar. De tal modo que o CNJ adiantou um pouco mais, os tabeliães também correram para conseguir adequar a vontade anterior já dos tabeliães com a necessidade em virtude da pandemia. E esses atos notariais eletrônicos, né, dessa nova normativa? É qualquer ato? Por exemplo, eu consigo fazer uma escritura, eu consigo fazer um registro, eu consigo fazer, sei lá, um registro de penhora ou pedir uma certidão de ônus, nascimento, casamento. Como que ficou essa questão? É todo e qualquer ato ou são atos específicos? Quais são esses requisitos? Vamos lá. Vamos começar. Este provimento 100, especificamente do Conselho Nacional de Justiça, se aplica aos atos notariais. Nós temos os notários, ou tabeliães, e nós temos os registradores, que são os de registro civil, de registro de imóvel. Temos 5 tipos diferentes de cartórios no Brasil, conforme a Lei 8.935. E, não obstante isso,
a gente já tem uma regulamentação no âmbito do Distrito Federal, e aqui eu acho que a maioria dos nossos participantes da live são do Distrito Federal. Então, nós já temos um avanço muito grande. Por exemplo, se escrever no computador, no Google, ERIDFT ou www.registrodeimóveisdf.com.br, é possível obter certidões de ônibus, já eletronicamente. É possível também fazer o registro eletrônico, sim. O próprio cartório já pode, com o chamado traslado, que é a cópia que o cartório cede para as partes para levarem a registro. O próprio cartório pode providenciar o registro eletrônico. Tá? Certo. Olha, meu amigo Marcos Medeiros está me pedindo para falar um pouco mais alto. Realmente procede? Eu preciso falar mais alto? O áudio está baixo? Tá um pouquinho. Tá? Tá um Melhorou um pouquinho. pouco? Sim. Será que melhora? Aí. Então vamos tentar falar um pouco mais alto. Vizinhança, por favor, não reclamem não. Vamos lá. Bem, então é possível, mas o provimento 100, ele veio para regulamentar principalmente a atividade notarial, a prática do ato que é levado a registro. Certo? Estes atos, eles necessitavam de uma regulamentação. Como praticar estes atos? Então, a atividade notarial engloba principalmente escrituras em geral, e aí a gente pode falar do divórcio também, do inventário também. Nós podemos falar do testamento, nós podemos falar das escrituras públicas de compra e venda, mas nós também podemos falar do reconhecimento de firma e da autenticação de documentos. Que deixou de Também ser possível. obrigatório, né, professor Fernando? Teve uma Em normativa alguns também que diz que, acho que para atos do governo, né, alguma coisa Exato. relacionada ao governo, não é mais obrigatório o reconhecimento de firma ou a cópia autenticada. E aqui eu preciso fazer esse parênteses, né, professor? Nós, advogados, quando estamos, né, fazendo algo relacionado a processo, nós podemos conferir a autenticidade daquele documento. Óbvio que é muito melhor, né, ter um documento com a fé pública do cartório, né? Exato. Mas lembrando que alguns servidores públicos podem ter a fé pública emprestada em virtude das atividades que exercem, né, da sua própria atividade dentro da carreira de servidor público. Então, a própria lei trouxe para eles, em virtude do uso do documento ser dentro do órgão público para o qual ele trabalha, onde ele está lotado, melhor dizendo, então ele recebeu fé pública para poder fazer o cotejo do documento original e de sua cópia, e com isso autenticar a cópia, certo? E o reconhecimento de firma também, eu acho que ele fica suprido para alguns casos, junto a órgãos públicos, porque a assinatura é diante do servidor público, que também pode fazer o cotejo com o documento de identidade apresentado para ele. Certo. Mas, Professor, chegou uma pergunta vamos lá. aqui no meu WhatsApp, porque aqui a Uhum. gente vai fazendo a live, mas o WhatsApp vai aparecendo aqui na telinha, né? E a pergunta, eu até já escrevi ela aqui. A pergunta foi a seguinte: para esses atos notariais eletrônicos, é indispensável a presença do advogado? Ou o advogado ele pode representar, né? Porque a pergunta foi: é indispensável a presença do advogado? Aí eu complemento. O advogado ele poderia, por exemplo, representar o cliente nesse ato notarial eletrônico, ou é só a parte efetivamente? Como que fica essa questão? É a questão que foi feita aqui pelo nosso colega Tiago. Ah, sim, interessante. Obrigado pela pergunta. Veja bem, os atos notariais eletrônicos, a regulamentação desses atos notariais eletrônicos tratou da prática. Ele não ilidiu a necessidade do advogado, porque já existe essa regulamentação desde 2007 pela Resolução 35 do Conselho Nacional de Justiça. Então, os advogados continuam sendo inafastáveis ou de presença obrigatória nos atos que são regulados pela Resolução 35. Quais sejam os divórcios, os inventários e as dissoluções de universidade. Certo? Ainda precisa. Em outros atos, nada impede também
o advogado represente as partes também, como um procurador. E, vou aproximar de novo com a outra live. Atenção, advogado. Desde 2013, a ARCA apresentou um pedido de providências junto ao Conselho Nacional de Justiça e alterou a redação do artigo 12 da Resolução 35, permitindo que os advogados sejam advogados e procuradores das partes. Então, é plenamente possível que o advogado compareça como advogado e como procurador das partes também. Certo. E quais são os atos, quais são os requisitos para que esses atos notariais aconteçam? Então, é escritura de divórcio, de inventário, testamento, escritura de imóveis, né? Quais são os requisitos que a gente, que esse provimento, essa regulamentação, ela traz? Olha só, o provimento 100, ele não fez nenhuma alteração ou de substância em relação às exigências das leis. Certo? Tanto a Lei 8.985 quanto o artigo 215 do Código Civil já previu a necessidade de emprestar eficácia, emprestar segurança, emprestar autenticidade aos documentos públicos, certo? Praticados em cartório. O que se criou foi uma forma de não emprestar esses mesmos requisitos, mas não de forma presencial. Então, é necessário que os interessados em praticar um ato notarial de forma eletrônica, vamos começar, então, vamos varrer o provimento desde o começo. Existe o ICP Brasil, né? A forma de assinatura eletrônica, a forma de certificado digital pelo ICP Brasil. Acontece que o ICP Brasil, às vezes, tem um valor que não pode ser suportado pela maioria da população brasileira, que é mais simples, mais humilde, e que nem tem necessidade. Então, a grande evolução do provimento 100 é a criação do certificado pelo e-notariado. Valor, custo zero. Gratuito. Interessante, porque no cartório quase nada é gratuito, né, professor? Olha aí. Mas veja bem, tem uma Professor, só vou pedir aqui, o Fábio tá falando que o áudio está baixo, Eu vou só pedir para o senhor falar um pouquinho mais alto, porque aí, às tá vezes melhor agora? melhorou um pouquinho. Agora? Sim, melhorou um pouco. Aí. Estou parecendo o Silvio Santos aqui. Esse microfone. Mas vamos lá. Então, falávamos do e-notariado. Então, custo zero. Como é que começa? Você tem interesse em fazer o seu certificado e-notariado. Ora, todos os atos exigem a presença. Estamos criando agora uma modalidade de a prática do ato remotamente. Mas você deve, para ter as possibilidades de fazer a prática, para você praticar o ato, você precisa comparecer a um cartório para fazer o seu certificado e-notariado, levando um documento. O tabelião ou o seu preposto fará, então, criará no sistema e-notariado, ele criará um certificado digital, uma assinatura eletrônica, com a presença do documento de identidade. Ele vai fazer um cadastro bem completo. Depois ele vai tirar uma foto, ele vai tirar as suas digitais dos polegares e indicadores direito e esquerdo. Depois disso, você vai receber um papelzinho, e é esse aqui, ó. Sistema e-notariado certificado, estou tampando meus dados pessoais aqui. E depois você vai assinar atrás. Mas ainda não acabou. Depois disso, você já teve a sua foto, a sua biometria, você vai cadastrar o seu celular e vai receber na tela do computador do tabelião vai aparecer um QR Code. E você vai fotografar esse QR Code. E depois você vai receber pelo seu telefone, que já vai então estar habilitado, você vai receber um código, e quando você digitar esse código, pronto, a sua assinatura digital pelo e-notariado está pronta, custo zero, vale por 3 anos. Certo, 3 anos. Não é essa a única maneira. Se você já tiver um certificado pelo sistema ICP Brasil, pela chave ICP Brasil, já é válido também. Então, não é obrigado a criar. É para aquelas pessoas que não possuam
o certificado digital. O que 99% dos advogados têm, porque precisam do certificado digital para, né, inserir os dados nos processos, assinar os processos, né, os processos judiciais eletrônicos. E aí... Exato. Deixa eu só dar uma palavrinha aqui, que essa foi uma discussão, ó, estão reclamando ainda do áudio. Isso microfone. continua baixo. Professor, o áudio continua baixo. Posso ficar assim? Melhorou, gente? Melhorou? Então eu vou falar assim. Pode ser, doutor? Vai ficar feio, mas fazer o quê? Olha só. Tem que ter espontaneidade. A intenção é que todos ouçam. Sim. Então vamos lá. Houve uma dúvida em relação a um artigo do provimento 100 que dizia que obrigatoriamente pelo e-notariado. Então é obrigado a tirar o certificado digital, a obter o certificado digital pelo e-notariado? Não. A conclusão que se obteve é que existe um ambiente chamado e-notariado. Dentro desse e-notariado é possível emitir um certificado digital por assinatura eletrônica. Entende? Sim. Então, o que se diz no provimento é que pelo ambiente e-notariado. Aquele e-notariado não é obrigatoriedade de você assinar no sistema e-notariado. É dentro do ambiente. Certo. Então, se tiver o seu certificado ICP Brasil, pode assinar por ele. O tabelião é obrigado a assinar pelo ICP Brasil. Ele não pode usar o sistema e-notariado para assinar o ato. Vamos continuar, então. Você criou o seu sistema e-notariado, você tem o seu certificado digital, vai praticar um ato. As partes vão comparecer ao ato. No ambiente e-notariado existe uma plataforma, um ambiente de videoconferência. Dentro do grande e-notariado existe um pedacinho lá, videoconferência. Mas vão comparecer. Primeira questão. Então elas têm que comparecer simultaneamente. Não. Não é obrigado a comparecer simultaneamente. O tabelião pode, por algum motivo dele ou das partes, suspender a videoconferência? Sim, pode, e pode continuar depois? Sim, pode continuar depois. Então pode comparecer um, pode comparecer outro, podem comparecer todos. Obviamente que, dependendo do ato, né, a gente tem que ter a audiência simultânea. Então, recomenda-se, por exemplo, que no divórcio ambos compareçam simultaneamente, e o advogado também. Se o tabelião entender que pode comparecer um divorciando acompanhado do advogado e depois outro divorciando acompanhado do advogado, sim, ele pode permitir. Vai muito do conforto e do entendimento dele. Certo? Lembrando que a gente, pela prática, sempre devem comparecer simultaneamente. Isso no ambiente virtual. No ambiente virtual. Lá no... É como se fosse uma audiênciazinha marcada, um horáriozinho marcado. Então, seria necessário entrar em contato com o cartório para fazer um horário agendado. E por esse sistema, que a parte vai baixar um aplicativo no próprio celular? E vai ser pelo celular? Ela vai assinar pelo celular. Certo, mas a videochamada vai ser pelo celular também, a videoconferência. Pode ser pelo celular, pode ser pelo webcam, mas na hora de assinar, ela vai ser chamada a apresentar seu certificado digital, o seu e-notariado ou seu ICP Brasil. Pode ser o e-notariado pelo celular, o ICP Brasil pelo token junto ao computador. Certo. Mas olha só, por que a gente não teve inovação em relação aos requisitos? O tabelião continua obrigado a identificar as partes, ele continua obrigado a ouvir a manifestação inequívoca de que concorda com aquele ato. Ele ainda precisa definir livro e folha e data da lavratura. Ele ainda precisa ouvir sobre o preço e condição de pagamento, tanto o modo de pagamento quanto o meio de pagamento. Continua ainda obrigado a praticar todos aqueles atos necessários à validade e eficácia do ato notarial. Certo. Então, não houve alteração quanto aos requisitos. Houve alteração sobre como é a forma de fazer cumprir isso. Isso é que é muito importante.
Entendi. E se... Competência. Não, eu tenho mais Eu tô uma dando pergunta. Vamos lá. Até o Eu estou doutor antecipando. Da Ivanilton, o última doutor vez, lembra que a Ivanilton gente. já fez aqui uma pergunta que eu achei extremamente importante. Ele perguntou Vamos lá. aqui qual o prazo que esses atos eles são disponibilizados no sistema. Depois, quase que imediatamente. Quase que Entende? imediato. Quase que imediatamente. Só que uma inovação foi quanto ao meio de produção de efetividade das escrituras. Lembrando sempre, os requisitos e a forma de obtenção dos requisitos é que mudou, mas os Certo. requisitos continuam. Livro e folha continuam sendo físicos. Ainda não temos livros virtuais. Então, a manifestação por videoconferência vai se transformar em um ato de papel também, assinado pelas partes de forma digital, não é? E pelo tabelião de forma digital também, mas vai virar livro e folha também. Tá? Ainda vai estar no livrão lá no cartório. Tá? Certo. Mas o traslado pode ser emitido digitalmente. Certo. E aí entra a minha pergunta. Vamos supor que a pessoa mora do lado do cartório, uma delas, vamos pensar no exemplo que o senhor deu de... Não vou lhe chamar de senhor, não, né? Não pode. Covid tá pegando o pessoal mais velho, daqui a pouco eu tô morto. Vou lhe chamar então de você. Então vamos supor, no exemplo que você deu do divórcio, né? Vamos supor que o advogado é o mesmo, é comum para ambos, né? Porque a gente sabe que para divórcio é necessária a presença do advogado e só se faz divórcio em cartório quando é consensual. Mas não obrigatoriamente é um advogado comum para ambos, né? Mas faz de conta, né, que o advogado é comum, né, do ex-casal e uma das partes quer comparecer pessoalmente. Só que a outra parte, por uma questão de trabalho, teve que viajar para fora do país, está lá nos Estados Unidos. Por questão de trabalho, né? Porque na atual situação acho meio difícil alguém querer sair, né, dessas viagens até que se normalize. Mas seria possível o advogado representando ambas as partes, ele estar com uma única parte e a outra em videoconferência? É possível? Esse é o chamado ato híbrido? Existe isso? Porque a gente vê isso em outras questões. Especificamente em divórcio, essa é uma questão que ela é muito peculiar e vai muito do entendimento do tabelião. Ele vai estar com um dos divorciandos por videoconferência e o outro aqui. E vai muito da sensibilidade do tabelião entender sobre simultaneidade obrigatória ou não. Certo. É muito também complicado, a gente deve lembrar, que é muito complicado para o tabelião lavrar um ato que vai distinguir tanto a sociedade conjugal quanto o vínculo matrimonial, sendo que só um se manifestou e o outro pode falar não. Então, não tem como depois voltar atrás, né? Entende? Então, pode ser que o tabelião não se sinta confortável em fazer desse jeito, sem a simultaneidade. Mas a escritura híbrida, ela já existe. Ela existe e ela está prevista no provimento. Alguém comparece ao cartório, por exemplo, numa escritura pública de compra e venda. Certo. Sim. O outro está em outra unidade da federação. Aliás, o doutor Hércules Alexandre da Costa Benítez, titular do cartório do Núcleo Bandeirante, ontem lavrou a primeira do DF e uma das primeiras do Brasil, foi a primeira do Brasil, me perdoem os tabeliões das outras entidades que já fizeram. Ele lavrou uma compra e venda de um imóvel situado em Brasília, o comprador em Brasília. Mas a vendedora era uma administradora de consórcio sediada em São Paulo, representada por 2 procuradores. Esses 2 procuradores estavam em São Paulo. Então, o comprador compareceu ao cartório e assinou fisicamente a escritura e depois o tabelião fez uma videoconferência com os vendedores e os vendedores anuíram, concordaram e assinaram digitalmente. Entendi. Então, uma escritura híbrida, uma das partes presente, outra não. No inventário, eu ficaria mais confortável para lavrar do que no divórcio. No divórcio. Porque
É importante, né? Porque aí agora disso surge uma outra pergunta. Essa, aspas, audiência, essa videoconferência, ela é gravada? Ela vai ficar Ela é no gravada. sistema ou ela vira depois uma ata notarial, né? Que se transforma efetivamente ali. Não, Então, não. Ela é gravada e ela tem que ser guardada. certo. O, Ela o tem que doutor ser arquivada. Tiago, o doutor Estou tentando ler Tiago, aqui. aqui ele chama Tiago ADV10. Ele pergunta se o CNJ já tem pedidos para que tudo possa ser nesse ambiente virtual. Todos os atos notariais, eles possam ocorrer nesse ambiente virtual. Existe, doutor, algum pedido nesse sentido? Como assim? Eu não entendi direito a pergunta, porque quase todos os atos já estão ali albergados pelo, Pelo pelo provimento provimento. sem. Inclusive, tem um dispositivo nele que fala que todos os demais atos podem ser praticados desde que se observe os requisitos legais. Ah, Entende? sim, certo. Então, por exemplo, logo, logo está saindo, acho que não vai dar um mês, vai sair autorização eletrônica de viagem, por meio eletrônico. Autorização de viagem menor, por meio eletrônico. Vai sair também. Testamento é possível? Sim. Mas deixa eu explicar direitinho uma situação. Não vamos nos perder. Lembra que a gente tem que cumprir todas as formalidades próprias do ato. Então, mudou a forma de cumprimento, de obtenção desses requisitos. Que não precisa ser mais presencial, mas pode ser remotamente. Então, o que eu estava querendo dizer é que a gente não pode se perder na situação de compreender que tem que ter manifestação inequívoca dos atos e também comparecimento. Comparecimento, ora físico, ora pelo ambiente virtual. Então, a gente estava falando, por exemplo, sobre... Ai, me perdi agora, doutora. Desculpe. Falhou aqui. Estava falando sobre os atos notariais, todos os atos serem eletrônicos. E aí o senhor estava Ah, sim. falando que existem algumas formalidades que Ah, devem ser. obrigado, doutora. A senhora linkou de novo meu pensamento. Voltou. Vamos lá. Então, o que é importante? O que é importante é que, para cumprimento de todos esses requisitos, o ato não é feito na hora. Então, todos os documentos que lastreiam o ato que vai ser praticado, e devem ser apresentados antes, vai ser feita a minuta do ato. A minuta vai ser transmitida, por exemplo, por e-mail. E as partes vão ler e vão concordar. Não é na hora de enxofre. Ah, a tabelião entra aqui, a doutora entra aqui, eu entro aqui. Ah, vamos fazer o compra e venda, vamos? Quanto valor? Não, tem que apresentar aqui esse recolhimento dos tributos, as certidões negativas, tem que apresentar a certidão de ônus, todos aqueles requisitos próprios de um ato, por exemplo, de compra e venda. Entende? Então, não é que o ato vai ser feito ali só verbalmente, oralmente. Nós voltamos à tradição oral. Não. Estaria E voltando a 2000 e poucos anos atrás, atrás. uma tradição oral, só que filmada. Certo. A doutora Jéssica S. Rocha pergunta se a procuração para comparecer só o advogado, ele comparecer sozinho, representando as partes, né? Uhum. Provavelmente no divórcio ou no inventário, Uhum. ela é a procuração adjudícia, que é aquela que a gente faz, a procuração normal, ou precisa ser obrigatoriamente uma procuração pública? Eu lamento informar que o acessório segue a sorte do principal. Lembra daquele princípio? O acessório segue a sorte do principal. Se nós vamos no principal fazermos por público, o obrigatório, é obrigatório que a procuração seja o instrumento de procuração, seja por instrumento público também. Que o instrumento da procuração seja público. E é interessante, porque a gente já poderia passar para a questão de competência, mas tem mais uma pergunta que é importante, né? Esses Eita, eu tenho que ficar documentos olhando que aqui o horário. você A última vez falou, eu quase me perdi. você falou que quando está fazendo, né, essa vídeo, não sai de imediato o ato. É necessário que os documentos sejam enviados e tal. Aí, aqui está escrito como comentando o seu direito. Os documentos, eles Uhum. são enviados por e-mail? Aí eu questiono. Todos os documentos? Porque se eu inicialmente eu teria que ir no cartório para iniciar essa negociação, né? Eu quero fazer uma escritura.
Eu teria que me dirigir ao cartório para preencher alguma coisa, para marcar uma data, para depois eu ir lá. Ela falou que é a doutora Valzira Souza. Seja bem-vinda, doutora. É, Doutora Eu, Valzira. eu teria que ir lá para preencher e tal, para depois eu conseguir fazer de forma virtual, ou eu já poderia, esse sistema já me permite entrar, fazer um agendamento? Como que funciona? Porque a pergunta dela é justamente sobre esse envio, provavelmente até por uma questão de celeridade, né? Se tiver que ir, já está tudo pronto, é só ir assinar, não tem que ficar, às vezes, bastante tempo, né, em cartório, principalmente numa situação como a atual, né? Olha só, boa pergunta, e já faz tempo que não exige, não se exige comparecimento pessoal no cartório para oferta dos documentos para a lavratura de um ato. Há muito tempo que os escreventes oferecem seus WhatsApp ou seus e-mails, os documentos são digitalizados, são enviados, depois eles são impressos ou então são consultados no próprio e-mail e são transformados em escritura. Carecendo, neste caso, anteriormente, antes do Covid-19, de que no momento em que a parte comparecesse para assinar a escritura, ela levasse os documentos originais para fazer o cotejo e se verificar a autenticidade e a veracidade daqueles documentos ofertados por meio eletrônico. E hoje, essa autenticidade vai ser feita pelo próprio tabelião, via videoconferência e por outros sistemas que o e-notariado oferece. Eu recomendo que as pessoas entrem em www.enotariado.br ou .org.br, agora me falhou. Tá Mas entrem, certo. e-notariado. Lá vocês vão ver uma série de ambientes e viram outras novidades. Esse é o embrião. Nós temos que acolher o provimento com muito carinho, com muito respeito, porque ele é, vamos dizer, o pontapé inicial, que eu gosto muito de futebol, a gente pode usar essa expressão futebolística, o pontapé inicial de uma grande revolução que vai se ampliar muito ainda. E ele é um mecanismo inicial, ele é primordial. Então, né, a gente sabe, sempre pode haver um aprimoramento da forma, né? Então, pelo menos iniciou-se uma nova revolução, uma onda de prática de atos à distância dentro de cartório. Ufa. E aqui o doutor Mauro Benevides, ele pergunta se as atas notariais, se elas podem ser feitas de forma eletrônica. Sim, as atas notariais podem ser feitas de forma eletrônica. E a competência seria ou no endereço, no local da situação, que vai ser objeto da ata notarial, ou do requerente. E aí essa competência já entrando nesse tema, né, professor? Ela Então, é vamos para para a todo e competência. qualquer, né? Vamos já entrar. O Washington está Vamos falando que lá. o som abaixou de novo, professor. Então, baixou de novo, agora subiu de novo. Vamos lá? Fico... Está bem pertinho. Então, a competência, ela é a mesma para todo e qualquer ato? E como que funciona? Eu estou perguntando isso porque na live passada, o senhor falou que para a advocacia extrajudicial é maravilhoso o Distrito Federal. É o Exatamente. melhor lugar, né? Isso eu falo porque eu já vi atos, né, em Goiás, não só em Goiânia, mas em Goiás, no estado de Goiás, no Rio de Janeiro, em Minas. E os valores são muito diferentes. Às vezes o valor no Distrito Federal é 500, o valor em Goiás é tipo 1.500, no Rio de Janeiro é 5.000, né? O mesmo ato, uma escritura pública, porque isso também depende do valor do imóvel e tal. Mas a competência, professor, ela efetivamente, ela vai modificar, a gente pode continuar usando o Distrito Federal, né? Como que funciona a competência? Olha só, duas questões foram levantadas justamente por esse princípio, de liberdade para a escolha do cartório. Certo? No provimento 100, houve uma preocupação muito grande com, vamos dizer assim,
uma busca predatória pelo cartório mais barato, uma concorrência desleal e também a preocupação com guerra fiscal. Entendeu? Muito por quê? Porque a maioria dos bens, por exemplo, do ITCD, novidade para vocês que não fizeram meu curso, vem assistir o curso do professor Fernando, vem participar do curso. O ITCD de bens imóveis, normalmente, não é necessário recolher no local de situação, por exemplo, no domicílio do falecido. Entende? Eu posso muito bem, tem semovente lá em Goiás, eu posso recolher aqui. Tem carro lá em Goiás, eu posso recolher aqui. Entendeu? Os bens móveis podem ser objeto de recolhimento aqui no DF, por exemplo, ou no local onde se vai lavrar. Tá? A vinculação do bem com o ITCD é geralmente em relação ao bens imóveis, justamente pela própria natureza do bem. Então, nós temos o artigo 6º do provimento 100 e o artigo 19, instante parágrafo. Evitando guerra fiscal e evitando essa atividade predatória, essa busca predatória pelo cartório mais barato, que poderia prejudicar a oportunidade de federação, veio a vinculação de que compra e venda vai ser o imóvel fica no mesmo município do comprador. Tem que ser naquele município. O imóvel fica no Rio Grande do Sul. O comprador está em Brasília. Pode ser no Rio Grande do Sul ou pode ser no Distrito Federal. Vários imóveis em unidades da federação distintas e o comprador mora em Brasília, em qualquer uma delas. Então, vamos comprar 5 imóveis, pode ser em qualquer uma das 5 unidades da federação. Imóvel. A gente fala local da situação do imóvel. A lei fala isso. Local da situação do imóvel. Ou pode ser no endereço no domicílio do comprador. E sim, o comprador que tem dois. Adquirente. 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 Certo. Adquirente por quê? Porque pode ser comprador, porque pode ser propriedade, ou pode ser em relação a um direito real. Por exemplo, o usufrutuário, o superficiário, né? Algumas outras questões que envolvem direito real e que não seja propriedade. Então, isso aqui é compra. Né? Seria aquisição, seria transmissão. Não é? Essa questão é muito interessante em relação a dois adquirentes. Né? Eu entendo. Eu não li e não conversei com nenhum dos tabeliães. Essa é uma opinião pessoal, em virtude da lógica que o próprio sistema tem que trazer. Se tem dois adquirentes e a lei fala que quando o imóvel é situado em um lugar e o domicílio do adquirente é outro, e sendo dois adquirentes, então poderia fazer em qualquer um dos dois domicílios do adquirente. Me parece lógico, não tem como limitar. Né? Eu não posso, o ministro Marco Aurélio fala isso, não é possível a intérprete excepcionar onde a lei não excepciona. Então, se no provimento não houve exceção em relação à multiplicidade de adquirentes, então permanece a regra de que pode ser no domicílio do adquirente ou do imóvel, e sendo vários adquirentes, qualquer um dos domicílios dos adquirentes. E se o adquirente tiver 2 ou mais domicílios? Essa eu acho que é a grande pergunta, porque às vezes, quando pensamos, por exemplo, numa pessoa jurídica, né, ela tem a matriz e ela tem várias filiais. Qual que seria essa competência? Está regulada pelo provimento 100 também. Tem que ser o da matriz, se for praticado pela matriz, ou pode ser o endereço da filial se for adquirido. Então pode ser. Ou também do imóvel. Então, a matriz ou a filial sendo adquirente de um imóvel situado em outra unidade da federação, ela pode escolher. Se a matriz for adquirir, matriz. Se for a filial, da filial. Se o imóvel for em outro local, ou da matriz ou da filial, aquele que for adquirente, ou da situação do imóvel. E se o adquirente for menor, doutor Fernando? Qual é a competência? A competência é do local, do domicílio daquele que o representa. Daquele que o representa, né? Exatamente. Pô, Até porque o exercício do poder familiar está vinculado à convivência também. Uhum. Então, a gente não poderia deixar o menor morando em Nova York e os pais... Então, aí não seria
um exercício defectivo, a não ser que temporariamente. Uma lembrança que me veio, a doutora falou Estados Unidos. É possível lavrar atos estando no exterior? Sim, desde que a pessoa esteja com um certificado digital e sua assinatura no sistema e-notariado ou sem alguma pelo ICP Brasil. Se Certo. tiver um certificado digital que não é reconhecido pelo ICP Brasil, pelo sistema brasileiro, regulado lá pela medida provisória 2200, lá atrás, de 2002, se não me engano, ou se não for pelo sistema e-notariado, não é possível lavrar. Não é possível. E, professor, chegou uma pergunta aqui também pelo WhatsApp, eu vou anotando, né? Que fala. Posso só continuar, posso Claro, continuar nas competências? por Vamos favor. lá. Outorga de procuração para aquisição de imóvel. A mesma. Ou do outorgante, tá? Uhum. Ou do outorgante ou da situação do imóvel. Não pode escolher outorgar. Tá lá no provimento 100, tá certo? Uhum. Aquisição de automóvel. Ou no local onde o imóvel está emplacado. Automóvel, então. Ou no local onde o automóvel está emplacado, ou do adquirente. Quem pode escolher, se forem locais diferentes. Tá? Lembrando que a procuração, por que a gente tem que definir essas competências? Porque o reconhecimento de firma, por exemplo, em DUT, ele ainda é obrigatório. Em que espécie, seja para o Detran, ele é obrigatório. Só que nós temos dois tipos de reconhecimento de firma: semelhança e por autenticidade. Documentos particulares exigem um reconhecimento de firma e não têm transmissão de propriedade, podem ser por semelhança. Qualquer pessoa leva ao cartório, faz-se o cotejo da assinatura que está no documento com aquela que está depositada no cartório, né? Então, pronto. Está reconhecido. Agora, para transmissão de propriedade, é obrigatório ser por autenticidade. Presença obrigatória daqueles. Reconhecimento de dívida também, né? Um termo de reconhecimento de dívida, algo nesse sentido também é por autenticidade, né? Necessário Porque obrigatoriamente contrai a obrigação. presença. Isso, Certo. porque contrai obrigação. Alguns tabeliães, muito inteligentemente, por exemplo, contrato de locação, pessoa jurídica, geralmente os valores são elevados, com aqueles que são os garantidores, os fiadores, no caso, né? Uhum. A presença obrigatória, alguns sim, mas outros inteligentemente falam, não, o locatário pode comparecer se trouxer os documentos de identidade, por exemplo, dos fiadores, a gente supre a necessidade de presença dele. Tá, né? Porque já é difícil conseguir fiador, ainda obrigá-los a ir ao cartório. Então, empresta uma segurança. Não é? Agora, por meio eletrônico, dá para reconhecer, mas vai ter Sim. que ter videoconferência. Ah, sim, é verdade. Entendeu? Mas é Porque, mais por exemplo, fácil conseguir uma videoconferência com o fiador do que ele efetivamente ir ao cartório, como o doutor bem colocou. exatamente. É Outra verdade. coisa, por exemplo, a procuração. A gente tem procurações para representação. A procuração é só um meio de instrumentalização de um mandato, né? A Certo. manifestação de vontade de uma pessoa de ser representada por outra para a prática de certos atos, em seu nome. Só que existem procurações que são previstas no Código Civil, especificamente no artigo 117 e no artigo 685, certo? Que são Uhum. procurações que permitem que o outorgado, ou seja, o procurador, transmita o imóvel para o seu próprio nome. Somente nessas duas situações, porque poderia haver um abuso do mandato. Ora, a doutora Helena outorga uma procuração de venda de imóvel para mim. E eu, abusando do poder da confiança da doutora Helena, vendo um imóvel de R$1 milhão lá, por exemplo, por R$50.000 para mim. Isso poderia acontecer. Entende? Como é que se evita isso? Bem, para haver a procuração com poderes específicos para a venda de imóvel para o próprio procurador,
rigor, só nas duas formas. Em nome próprio, na forma do artigo 117, ou em causa própria, na forma do artigo 685 do Código, ambos do Código Civil. Para essa, tem que ter o comparecimento. Então, procuração, só quem vai otorgar os poderes que comparece. Forma do 117 e do 685, ambos comparecem. Por quê? É aquilo que se chama em direito de negócio encetado, iniciado e não finalizado. Não foi perfectibilizado. Aí já fica claro que se eu vou otorgar a procuração com poder de compra em nome próprio ou em causa própria, é porque ele já comprou. Entendeu? Ele só vai otorgar a procuração, ele só vai lavrar a escritura depois, posteriormente, por algum motivo. Mas já é dele. Entendeu? Isso é muito para contrato de gaveta, isso é muito para... Pode ser uma das situações, por exemplo, que o provimento 88, que a Justiça previu, isso aí pode ser para laranja, lavagem de dinheiro, pode ser para muitas funções. Ou seja, eu comprei o imóvel da doutora Helena, não outorgo, não lavo a escritura em meu nome, mas fico com uma procuração. Então, a forma criada já se considera uma venda. Tanto é que já gera um documento de operação imobiliária, declaração de operação imobiliária. Mas não gera os impostos. Sabe qual é o nome do documento? Sim. Que vai para a Receita Federal? DOI. Dói. Declaração de operação imobiliária. Dói mesmo. Dói. A Receita já fica sabendo que aquele imóvel foi transmitido com poderes em causa própria ou em nome próprio, pendente somente de perfectibilização de escritura pública ser lavrada posteriormente. E os impostos? Ao provimento, a gente você vê o tanto de coisa, né? Falta 5 minutos, viu, professor Fernando? Faltam 5 minutos só. E tem mais uma pergunta. Vamos lá. Primeiro, quando o senhor fala dessa questão de procuração, quando há, através do DOI, né, declaração para a Receita, há cobrança do imposto de transmissão ou não? Não. A informação de que a procuração dá poderes em causa própria, mas o recolhimento tributário é no momento da efetiva transmissão. Certo. O Luiz... Negócio encetado. Sim, negócio encetado. Negócio iniciado, mas não perfectibilizado. Certo. Esse recolhimento vai se dar quando da lavratura da escritura. Certo. E é o ato de transmissão da propriedade. Mas a propriedade só se transfere não com a lavratura da escritura, com o registro da escritura. 1245 do Código Civil. 1245. Aí, maravilha. Exatamente. Professor, a última pergunta aqui do Luiz. Ele perguntou o seguinte. Né? Acredito que dá. Vamos aqui, né? Ele perguntou, o senhor falou sobre o sistema ERIDF. Ele perguntou se existe no Brasil algum cartório que tenha informação nacional de imóveis. E eu acredito que o colega perguntou isso porque a gente tem um altíssimo índice, né, vou chamar de inadimplência ou de ausência de efetividade nas execuções judiciais. Existe algum sistema, né, tipo o ERIDF, só que de uma forma nacional, para essa busca de imóveis, a comunicação? Porque a gente sabe que o PJE do DF não é o mesmo PJE de Goiás, né? Inclusive Goiás é até outro sistema, acho que é Projude, que não é o mesmo de São Paulo, que não é o mesmo do Rio, que não é o mesmo, né, de outros estados. E a questão dos imóveis, existe? Existe algo nesse sentido, se não existir no CNJ? Olha só, a gente tem que lembrar sempre que o CNJ é um órgão regulador e fiscalizador da atividade, mas ele sempre a gente tem que lembrar que a fiscalização e a regulamentação estadual é do Tribunal de Justiça da Unidade da Federação, ou seja, do DF ou dos Estados. Certo? Essa é a competência. Então, cada cartório está ligado à corregedoria do Tribunal de Justiça da Unidade da Federação ao qual pertence. Certo? Não é possível esquecer isso. Então, essas uniformizações, principalmente dos registros de imóveis, elas estão caminhando e elas vão acontecer. Mas esse provimento é da atividade notarial. Nota, lavratura, escritura, reconhecimento, certo?
Isso vai acontecer. Hoje não existe. Certo. É Professor, bom, então, fazer uma pesquisa no Dr. Google para sim. saber se naquela unidade da federação tem algum sistema como se fosse o EVDF. Ah, sim. Tá. Então, queira ou não, tem que fazer de uma forma particular. A gente, queira ou não, a gente é advogado e quando está numa disputa, né, lá no nosso processo, a Tem que gente se fazer torna muito detetive, né? As buscas, investigador, detetive, investigador, exatamente. exatamente, porque é necessário, né? Uma das atividades agregadas à advocacia. Bom, professor, temos aqui, acho que no máximo 1 minuto e 20. Então, considerações finais. Olha só. Gente, se não deu tempo de falar tudo, eu lamento. A gente pode até voltar outra vez, outra oportunidade. Já convido desde já a doutora Helena Lariucci, que a gente se sente em casa. Só faltou cafezinho para a gente tomar. Porque eu me sinto em casa com a doutora Helena, ela conduz muito bem a live, é uma sinergia muito bacana. Se não deu tempo, mas pelo menos a gente já apresentou questões que são alvissareiras, que são palpitantes, e que eu acho que ficou claro que é possível utilizar. Visitem o sistema e-notariado, vejam as pesquisas e daqui a pouco vai ter mais live por aí. Mas eu já convido a doutora para a gente voltar para uma série de falar sobre isso, sobre outros assuntos, doutora. Convite E olha, aceito, professor. Já estamos e eu, combinados. Vamos só marcar a data. Vamos deixar a live e eu quero, gravada pelo IGTV, né? Para quem depois quiser claro, assistir novamente. vai ser um prazer. Eu gostaria de agradecer muito, muito mesmo, a presença de cada um de vocês que compareceu a essa live. Eu espero que tenha sido útil, ou pelo menos que tenha norteado um início de interesse no assunto em relação a toda essa situação. Eu quero dizer que faz exatamente uma semana que o provimento sem sair. Então é muito pouco tempo. Então a gente estudou, a gente conversou, tentou dialogar. Se não foi suficientemente claro, ou se não deu tempo de falar tudo, me desculpem e eu me ponho à disposição de todos. Fiquem com Deus, uma boa noite. Boa noite, professor. Para mim foi uma enorme honra estar aqui novamente. Já aceitei o convite. Vamos fazer mais lives aqui pelo Instagram. Um abraço e até mais. Fique com Deus, doutor. Uma boa Com noite, uma boa Deus. noite a todos. Tchau, Até logo. tchau. Tchau.